Finalizando aqui, vamos voltar aqui com a história da família. Estava contando aqui do teu avô, que era... É tipo um Mussum, assim. Não, a gente voltou a falar do meu avô. Estava falando aqui no intervalo. Voltamos a falar do meu avô. Não, porque meu avô era um cara... assim, muito brincalhão, né? Eu contei as histórias dele aqui, mas ele também ele era um cara boêmio, né? Assim, ele gostava de tocar cavaquinho, né? Tocava em grupos, tudo mais. Artista. Exatamente, o cara, ele era um artista. E eu sentia que meu pai tinha um pouco de receio que eu ficasse assim um pouco como ele, né? Mas aí a minha mãe era muito mais, a minha mãe era mais centrada e tudo mais. Então eu cresci naquela coisa mais centrada e brincalhona ao mesmo tempo. Consegui, né? E isso também me fez me identificar um pouco com o Mussum, porque o Mussum também teve isso, ele teve uma mãe que puxava ele e a vida boêmia chamava ele para aquilo. Então eu me identifiquei muito com aquilo. Que legal, você tem um espelhamento ali na criação do Mussum. Por isso que ficou tão bom o filme. Tô brincando, mas quando você consegue, fica melhor. Tem identificação ali, né? Eu me identifiquei com aquilo ali. Né? Então assim, porque a família... Segundo lugar de fala. A família do meu pai e da minha mãe são completamente diferentes. Né? As duas famílias são completamente diferentes, né? Assim, cada um tem assim, suas qualidades, cada um tem seus problemas, tudo mais, tudo. Não, e no fundo esse paradoxo é você conseguir dosar bem, né? Exatamente, eu acho que eu consegui ter a disciplina da família da minha mãe, entendeu? Assim, com a loucura da família do meu pai, entendeu? Assim, e essa brincadeira rende pra mim até hoje. Por isso que ela falou que você é sério. Assim, então, eu tenho essa coisa meio séria, meio centrada, mas eu tenho essa maluquice do outro lado da família. Olha, sua vida é um filme. Não, você é sério às vezes só nos momentos que talvez você tá mais quieto ou na foto. Porque você conversando e contando as histórias engraçadas já mostra o seu lado já mostra mais, de humor. É isso. Total. Mas, o jeito que ele conta, né? Mas esse negócio dos avós é muito a nossa essência, né? E eu acredito que a gente desenvolve muito a nossa identidade também por conta do olhar do avô. O meu avô, ele tinha aquelas câmeras gigantes. Olha. E ele me filmava muito, eu e os meus primos, né, os netos, quando nós éramos pequenos. E eu acredito que essa paixão pela lente, pela câmera, pela televisão, para querer ser atriz, veio da infância. No entanto, que eu tenho várias recordações muito assim engraçadas de quando eu não estava sendo filmada, que cada neto tinha sua fita e tal. Quando eu não estava sendo filmada, eu parava de brincar. Não queria nem brincar. Nossa, aquela que só quer ser diva. Eu parava de brincar e eu lembro, nitidamente, outro dia quer ser diva. Só brinco pra você for com câmera. Tá filmando, eu tava não vou gastar a brinca. Eu tava brincando felizona, eu parava de filmar, nossa senhora, era a vez da minha irmã. Queria mais brincar. Nossa, que chato. Mas é muito louco. E o meu avô... Tira atenção do teu avô, você relacionou com a atenção. Sim, eu tenho várias fotos dele com a câmera gigante e tal, não sei o quê. E eu acho que veio daí, do meu avô. Sim. Eu acho muito também legal. É por isso que eu falo, assim, é a nossa tradição familiar. É por isso que não dá pra gente negar as raízes, não dá pra negar de onde a gente veio. Não. E isso vale pra nossa vida e vale pra cultura também, gente. Sim. Não dá pra negar o que a gente sabe. Não dá pra negar o país que a gente é, não dá pra negar a cultura que a gente tem, não dá pra negar o público que a gente tem. E uma das coisas que me irritava muito em 25, a galera woke, é que eles selecionavam ancestrais. Eu tinha uma amiga minha mulata, ela falava assim, não, meus ancestrais negros, ancestralidade negra. Eu falei, tá, mas tua mãe é branca. Ah não, é branco não. A pessoa seleciona ancestral, cara. Tem cabimento? Não, só seleciona. Mas o que tem a ver, mano? Eu tô ancestral. O DNA vem até aqui. Aqui não, aqui é sujo. Exatamente. Eu falei, o que tem a ver? Ancestral é ancestral, meu filho. Japonês, já interessa. Ancestral. E os caras selecionavam ancestral. Mas realmente, eu adoro as pessoas editavam a vida. Editavam a vida. A parte que interessa, eu coloco. A parte boa e a parte ruim. Mas o que vocês estão falando? E a outra é o seguinte, né? Falavam de ancestral na época, parecia que sempre ancestral era preto e índio. E ancestral todo mundo tem, cara. Japonês, branco, todo mundo tem. Uma que no Brasil é miscigenado. No Brasil é miscigenado. A outra que, mesmo se fosse brancão 100%, se for pra trás é índio. O que é o viking? É o branco índio. Então todo mundo vai pra trás é índio, meu filho. Então não tem esse papo de branco. Índio é todo mundo. Quando você volta pra trás é índio. Originário, como tem originário. DNA que você vê a sua ancestralidade. O que tem a ver isso? Dá uma misturada. Não, e nunca vem puro. O que tem a ver isso? Nem é 100% nada. Não, e na fundo ele é de não sei aonde. Papo fura, o que tem a ver isso? Porque o papo é esse, onde você é de verdade. Você é você mesmo, cara. Você mistura de tudo isso aí. Sim. E o cara não quer aceitar isso. Então, mas é muito legal a tua história de ver, eu achei muito legal isso, de ver como é que desenvolve o poder, né?
Porque no fundo as pessoas, o nosso sucesso pode ser financeiro, emocional, o sucesso de ser feliz mesmo, que é o que importa mesmo, né? Com algum dinheiro, alguma felicidade, vem quando você consegue potencializar o seu poder. E você só descobre o seu poder nessas buscas de antepassado, quando você vai remoendo assim. Você vai remoendo e fala, nossa, aquilo lá eu aprendi com a minha mãe, aquilo lá eu aprendi com meu pai. E aí você vai selecionando o que você quer de um, que você não quer do outro, porque tem as coisas ruins do avô, tem a coisa ruim da mãe. Não, assim, todo mundo tem uma coisa chata que você vai selecionando. Mas você seleciona, mas você ao mesmo tempo você reconhece. Não se livra das ruins também. Não, você seleciona, o que eu digo é ficar atento, né? Orar e vigiar. Orar e vigiar, entendeu? Assim, né? Que você herda tendências, você herda aptidões, você karma, herda... Né? Chama karma. Você herda coisas, né, da sua história. Você negar a sua história, você negar a história da sua família, sabe, assim, ok, não que haja um determinismo, se a sua família é assim, você vai ser assado. Não há esse determinismo. Mas, entendeu, assim, você vai ter influências, assim... Vai. Mesmo que você dê uma virada de jogo, essa virada só tem sentido se tiver o jogo antes. Vai. Entendeu? Sim. Não, e pode ser uma obsessão. A mesma coisa que pode ser um poder, tipo ela querer aparecer pra câmera. Isso pode ser legal. E pode virar uma obsessão. Porque se tudo virar errado e a pessoa insistir até a morte, você fala, para de encher o saco. Só porque teu vô queria te filmar você. Então tem uma hora que você fala assim, não, para, mano, eu vou brincar fora da câmera também. Porque, né? Você quer ser feliz independente da câmera. Sim. Então, mas eu acredito que também é onde ali eu tava me descobrindo também. Claro. Sim. Né? E criando também já essa conexão com a minha própria essência, né? E falando de criança, e que a gente estava falando, eu acredito muito que a gente não pode deixar nunca a criança interior morrer. No entanto que para grandes desafios na minha vida até hoje, eu sempre me vejo resgatando a minha criança interior. Isso. Sim. Sabe? Que é muito importante. E também tem uma citação do David Lynch, que ele fala que a mesma voz que fala com você quando você era criancinha e depois adulto e mais velho, é a mesma voz, é o mesmo tom, Sim. é o mesmo tudo. Ela não muda. Porque a nossa é criança interior. E é o jeitinho de brincar, né? No retiro de palhaço você percebe um negócio que é muito interessante. Você vai brincar, aí você começa a perceber o jeito que você brinca. Sim. É engraçado isso perceber. Eu, por exemplo, sou muito competitivo quando vai brincar. É? Outras coisas eu não sou, mas vou jogar uma coisa, eu sou competitivo. Eu gosto de competição, eu gosto de ganhar, até machuco às vezes, porque eu sou muito competitivo. E aí você percebe aquilo, você fala, nossa, como é que aí aquilo tá na matriz de várias coisas, que pode ser bom. Às vezes é bom, às vezes é ruim, como a gente falou. Depende de como você aplica isso, né? Depende de como você vê isso dentro de você. Que hora, né? Na verdade é igual super-herói, gente. O super-herói tem um ódio que joga raio, e se ele começar a jogar raio em todo mundo, ele vai matar todo mundo, vai ser um inferno. Ele tem que botar lá uma... É isso. Todos os poderes você tem que saber a hora de usar. Você não pode usar ele o tempo todo. Que é o famoso, acho que o mote mais famoso dos super-heróis, que é o mote do Homem-Aranha. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eu acho isso fenomenal, porque assim, todos nós